Sarai era estéril, não podia ter filhos. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico, João 8:32. E hoje temos um detalhe fascinante para explorar. Toda a promessa da nação de Israel e, bem, em última análise, a própria narrativa da redenção. Que quase morreram antes mesmo de começar, não é? Exatamente, quase que acabou tudo ali. E tudo por causa de uma única frase. Uma frase curtíssima no livro de Gênesis, que a maioria de nós lê tão depressa que o verdadeiro impacto passa completamente ao lado. É incrível pensar nisso, mas o nosso foco nesta análise profunda recai precisamente sobre esse momento. Estamos a falar de Gênesis 11, versículo 30. É uma nota biográfica aparentemente simples sobre a esterilidade de Sarai. Pois, só há um mero diagnóstico clínico. Nem mais. Mas a nossa missão hoje é perceber como esse tal diagnóstico esconde, na verdade, uma monumental tensão teológica. E para construirmos esta imagem completa, temos material incrível para analisar, não é verdade? Com certeza, temos desde o hebraico original, passando pelo intrincado contexto da Mesopotâmia antiga, até às perspectivas brilhantes de comentadores gigantes que dedicaram a vida a este texto. Estudiosos como o John Wesley, o Gerhard von Rad e a Ellen G. White. Lá está. E o que serve de premissa para toda esta exploração é um desafio direto à nossa forma habitual de leitura. Porque e se esta esterilidade não for apenas uma fatalidade biológica descrita ali de passagem? Uma fatalidade ao acaso. Exato. A proposta hoje é olharmos para este versículo como um palco que foi meticulosamente montado. Um cenário desenhado com um propósito claro. De mostrar que o plano divino só começa onde a capacidade humana termina por completo. E vamos contextualizar o choque que isto causaria ao leitor original. Porque a narrativa bíblica não atira palavras ao acaso. Quem chega ao capítulo 11 de Gênesis vem de uma longa viagem literária. Muito longa, sim. Temos aquela genealogia extensa que liga Sem, o filho de Noé, até à figura de Abrão. São 10 gerações consecutivas. E, literariamente, o leitor é embalado num ritmo muito específico. É o ritmo quase maquinal, inexorável até. Quem lê estes capítulos habitua-se a uma cadência hipnótica. O texto repete sempre a mesma fórmula. Vive tantos anos, gera um filho, vive mais uns quantos anos. Exato. Gera filhos e filhas e depois morre. É um ciclo contínuo. A mensagem subliminar desta estrutura é que a fecundidade é a norma absoluta do universo pós-dilúvio. A vida gera vida. A humanidade expande-se tal como foi ordenado. Pronto. É uma passadeira rolante de vitalidade. Eu gosto de pensar nisto como se estivéssemos a olhar para um daqueles monitores cardíacos de hospital. Aqueles que marcam o pulso. Isso. Acompanhar o pulso da linhagem humana. Temos o bip, bip, bip regular e constante. A genealogia avança sem percalços. Até que chegamos ao versículo 30. E é uma travagem a fundo. A frase corta o ritmo a meio. Diz: Sarai era estéril, não podia ter filhos. De repente, aquele som constante do monitor transforma-se num apito longo. Pi! Contínuo. Fica numa linha reta e silenciosa. O coração narrativo para completamente ali. E a interrupção é brutal, porque a progressão de gerações apontava inexoravelmente para Abrão como o canal através do qual uma nova promessa iria surgir. Mas mesmo antes de o texto revelar qual é essa promessa, Pois, o chamamento para ser o pai de muitas nações no capítulo 12. O narrador faz questão de colocar um sinal de paragem. Literariamente, isto gela o sangue de quem lê. O canal está bloqueado. e aqui entra a minha primeira grande dúvida ao olhar para isto. Se refletirmos sobre a estratégia, parece um contrassenso enorme. Se Abraão vai ser chamado para ser a origem de uma nação inumerável, tipo as estrelas do céu, por que é que a narrativa nos introduz no mesmíssimo fôlego uma esposa que não pode ter filhos? Parece contraproducente. Do ponto de vista de planeamento, parece uma escolha terrível, porque não escolher um casal jovem e fértil. Porque o objetivo do texto não é relatar o sucesso da genética humana. É um obstáculo irresolvível colocado de forma altamente estratégica. O autor quer que sintamos o peso da impossibilidade antes de nos apresentar a solução. Isso obriga-nos a olhar para as palavras com uma lupa.
Para percebermos a verdadeira profundidade deste obstáculo, proponho dissecar o texto hebraico original. Excelente ideia! Porque as nossas traduções modernas às vezes são demasiado polidas e perdem a gravidade das palavras antigas. Certo. E ao dissecar este versículo, a primeira pista visual e sonora que encontramos é a palavra central no hebraico. A palavra é akarar. Akarar. Sim. É o termo frequentemente traduzido como estéril. No entanto, a sua raiz morfológica, o verbo akarar, carrega uma carga metafórica devastadora, especialmente numa sociedade agrária. Que carga é essa? O verbo não significa apenas ausência de filhos. Significa arrancar pela raiz, extirpar, desenraizar por completo. Uau! Arrancar pela raiz. Quer dizer, uma árvore cujos ramos são podados pode voltar a crescer. Claro, há sempre esperança. Mas uma árvore arrancada pela raiz é o fim definitivo da linha. A carga energética é muito mais violenta e definitiva do que um simples diagnóstico de infertilidade. O sentido técnico aqui mistura-se com uma tragédia que é profundamente poética. Ser Ahará é ser aquela que foi desprovida de raiz germinativa. Que dor! E repara, num mundo onde o ciclo de semeadeira e colheita ditava a sobrevivência de todos, aplicar esta imagem ao ventre de uma mulher implicava uma ruptura total e irremediável na continuidade da vida. As raízes foram retiradas. Não há hipótese? Nenhuma. Não há sequer a possibilidade remota de um novo rebento brotar daquele solo. E curiosamente o narrador bíblico não se fica por aí. Ao continuar a dissecar a gramática, deparamos-nos com uma redundância, no mínimo peculiar. A expressão completa. Exato. A expressão no hebraico, Vatredi Sarai Akará, em lá o alad, traduz-se literalmente como e Sarai era estéril, não havia para ela filho. Mas linguisticamente isto não é um exagero desnecessário. Como assim? Dizer que é estéril e logo de seguida dizer que não tem filhos parece um daqueles e-mails dos recursos humanos de hoje em dia a confirmar que não fomos selecionados para a vaga de emprego. É bem pensado. Dizem, não foi o candidato escolhido e logo na frase seguinte, não há qualquer vaga disponível e desejamos sorte noutras candidaturas. Só para garantir que a mensagem entra e que percebemos perfeitamente que a porta está trancada a 7 chaves. A analogia do e-mail corporativo é surpreendentemente adequada, porque à primeira vista poderia parecer má escrita ou falta de vocabulário do autor, mas é precisamente o oposto, é uma redundância intencional. Funciona como ênfase dramática. Nem mais. O autor quer esmagar qualquer esperança natural. Não há exceções, não há curas milagrosas da época, não há margem para o otimismo biológico. A redundância fecha, tranca e sela todas as portas à capacidade humana. E essa ausência total de esperança biológica empurra-nos para um outro nível de desespero, que é o peso cultural disto tudo. Abrão e Sarai não viviam num vácuo, pois não? Não, claro que não. Eles eram da Mesopotâmia. E eu pergunto-me, qual era a verdadeira carga de ser uma mulher desprovida de raiz germinativa nessa geografia e nesse período histórico específico? O contexto do Antigo Oriente Próximo altera completamente a nossa leitura, porque a esterilidade não era vivida apenas como uma dor emocional ou um luto privado entre marido e mulher. Era algo público. Era uma calamidade social de primeira ordem. Um autêntico desastre jurídico, económico e identitário. O valor social de uma mulher antiga, a sua segurança para a velhice, o seu estatuto na comunidade, estava tudo intrinsecamente amarrado à sua capacidade de gerar herdeiros masculinos. Para continuar o nome da família e assegurar o património, não é? Exatamente. Ou seja, a identidade de Sarai estava permanentemente em crise perante os olhos dos outros. Mas falava-se há pouco sobre contratos legais dessa época. Espera, que tipo de documentos são esses e o que é que nos dizem exatamente sobre a vida íntima de um casal no mundo antigo? Os arqueólogos descobriram documentos fascinantes que lançam muita luz sobre isto. Temos o Código de Hammurabi, que muita gente conhece. Sim, o famoso olho por olho. Descobertos em Nuzi. Nuzi era uma antiga cidade da Mesopotâmia e as cláusulas destes contratos são chocantes para a nossa sensibilidade moderna. O que é que diziam?
Eles previam estipulações legais muito rígidas para o caso de a esposa não gerar filhos. Em muitas destas tabuletas de argila estava legalmente estipulado que uma esposa estéril tinha a obrigação, repara, de fornecer uma escrava ou serva ao seu marido, Uau! para que ele gerasse um herdeiro através dela. E mais, a esposa não podia expulsar a descendência resultante dessa união. É brutal. O que serve de pano de fundo perfeitamente desenhado para a confusão que viria a acontecer mais tarde na narrativa, no capítulo 16 de Gênesis. A história da Agar. Exato. Aquela situação complexa, dolorosa e cheia de tensão entre Sarai, a sua serva egípcia Agar, e Abrão. Sarai estava simplesmente a seguir os mecanismos legais e sociais que conhecia da sua cultura para resolver um problema que o seu corpo não resolvia. Mostra de forma inegável que o texto bíblico respira o ar do seu tempo. As ações de Sarai não surgiram do nada, pois não? Ela estava a recorrer à jurisprudência da Mesopotâmia. Mas a narrativa utiliza esse contexto legal para provar um ponto muito maior. Mas isso levanta uma questão difícil. Se a lei da época permitia ou mesmo obrigava a que ela desse uma serva ao marido, e nós vemos o caos emocional que isso gerou na família, por que é que Deus deixou a situação arrastar-se durante anos a fio, chegando a esse ponto de desespero e humilhação social, em vez de intervir mais cedo? Olha, essa é a fricção central da história dos patriarcas. A narrativa registra a cultura da época para nos expor a nossa própria natureza. Mostra até que ponto o ser humano tenta resolver a ausência de Deus, forçando a fechadura com as suas próprias ferramentas. Tentando dar um empurrãozinho ao destino. Lá está. A demora divina serve um propósito muito claro. Sublinhar que Deus opera exatamente no território onde a humanidade esgotou os seus recursos. Onde a lei de Núzio dizia: arranja uma substituta para resolver o teu problema mecânico, o texto teológico prepara-se para exigir algo infinitamente mais difícil. Que é aguardar o milagre. É um padrão que vai contra tudo o que nos ensinam hoje sobre fazer acontecer, sabes? Sobre sermos proativos e criarmos as nossas próprias oportunidades. A nossa tendência, quando olhamos para as nossas vidas e vemos portas fechadas, é tentar arrombá-las a pontapé. É o nosso instinto. O texto está de forma subtil a dizer-nos que, em certos momentos do plano divino, o pré-requisito para a ação de Deus é o nosso esgotamento, o reconhecimento da nossa total incapacidade. E é fascinante ver como os estudiosos ao longo dos séculos têm lidado com esta tensão toda. Muito. O trabalho de síntese destes estudiosos traz uma profundidade imensa à nossa leitura. Consideremos a análise de John Wesley, por exemplo, nas suas notas sobre o Antigo Testamento. O que é que ele destaca? Wesley tem a capacidade de olhar para a matemática da história. Ele lembra-nos, ao analisar as idades fornecidas pelo texto, que Sarai era cerca de 10 anos mais nova do que Abrão. Certo. Mas o foco de Wesley é notar o quão providencial e cirúrgico é o facto de o diagnóstico de esterilidade absoluta ser estabelecido literariamente antes de qualquer promessa ser feita no capítulo 12. É como se o médico lesse o diagnóstico fatal em voz alta antes de tirar do bolso o frasco com o antídoto inédito. Uma excelente imagem. Wesley argumenta que esta sequência amplia brutalmente o poder de Deus, que mais tarde se revela a Abrão sob o nome de El Shaddai. Que é frequentemente traduzido como o Deus todo-suficiente. Exato. O todo-suficiente só pode demonstrar a plenitude da sua natureza a quem não possui suficiência absolutamente nenhuma. O contraste é a mensagem. Percebo. Se Deus chamasse e prometesse um filho a um casal na flor da idade, com 30 anos e sem problemas reprodutivos, o nascimento da nação seria atribuído ao vigor humano, não é? Lógico. Teriam dito que foram eles que conseguiram. A promessa colidir de frente com uma raiz já declarada morta garante que a glória pertence exclusivamente ao autor do milagre. Mas levanta-se uma questão sobre a experiência da leitura em contraste com a experiência das personagens. Nós, que lemos Gênesis hoje, sabemos o final da história, não é? Sabemos que Isaac vai nascer, sabemos da nação, do rei David, sabemos tudo o que vem a seguir. Temos o guião todo. Mas o Abrão e a Sarai, enquanto viviam isto, não faziam a mínima ideia. Como é que os teólogos lidam com esta angústia imposta às personagens? O teólogo alemão Gerhard von Rad responde a isso através de uma análise literária brilhante. Para von Rad, este versículo 30 não é apenas um apontamento para colorir o passado da personagem. É uma crise ontológica. Uma crise do ser?
Sim. Ele sugere que toda a história dos patriarcas é, na sua essência, a jornada de uma promessa divina que teima em sobreviver contra todas as probabilidades lógicas e biológicas. E o autor do texto brinca com o que chamamos de ironia dramática. Essa ironia dramática, essa diferença entre o que o público sabe e a ignorância das personagens, cria uma tensão constante. Nós observamos Sarai a chorar e a tentar arranjar soluções legais através de Agar e ficamos com vontade de gritar para dentro do livro: espera só mais um pouco, vai correr tudo bem. Pois é, o narrador sustenta a narrativa precisamente sobre essa tensão. A impossibilidade de Sarai confronta a soberania divina que o leitor já adivinha. E é essa fricção que nos mantém agarrados à história, torcendo pelas personagens enquanto elas falham e duvidam. E a autora, Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas, acrescenta uma dimensão profundamente interior a esta crise. A abordagem dela é muito interessante. Ela retira a lente do microscópio histórico e foca na psique e na fé. Sublinha o impacto do chamamento inicial. Imagina pedir a Abrão para abandonar a civilização de Ur dos Caldeus, deixar o conforto visível, o sistema de apoio familiar e as garantias comerciais daquela era. Para ir viver em tendas num deserto rumo a um destino desconhecido. Tudo isto agarrado a uma promessa de multiplicação estelar, enquanto convive diariamente com uma mulher cujo corpo grita a impossibilidade dessa mesma promessa. A fé teve de operar na escuridão mais absoluta. O que White nos diz é que o obstáculo biológico não foi um acidente de percurso de Deus. Foi a incubadora. A incubadora. Sim, o solo pedregoso da impossibilidade tornou-se o único terreno onde aquele nível específico de fé inabalável poderia ser cultivado e provado ao longo de décadas. Dá-nos a perspectiva de um palco de teatro. É como se o texto fizesse questão de nos mostrar um palco que vai sendo esvaziado de todos os adereços, de todos os truques de iluminação e até dos atores secundários que pudessem de alguma forma dar uma ajuda a resolver a trama. Fica limpo. Fica apenas um palco escuro, vazio, com duas pessoas idosas e incapazes. De modo a que, quando o espetáculo finalmente começar e a luz incidir sobre o centro do palco e o milagre acontecer, ninguém na plateia possa sussurrar que foi um evento natural, um desvio estatístico ou uma coincidência médica. Pronto, o vazio humano é o requisito para a exibição do poder divino. O que nos faz pensar naquelas lições clássicas que ouvíamos quando andávamos na escola bíblica. Quando recordamos essas histórias, começamos a reparar que isto está longe de ser uma ocorrência isolada com Sarai. Não se trata de uma anomalia literária. Surge aqui um padrão muito robusto. É um padrão arquitetónico em todo o Antigo Testamento. Uma ferramenta divina para ensinar, vez após vez, que a salvação vem de fora. Pensemos no avanço da narrativa. Quando passamos de Sarai para a geração seguinte, em Gênesis 25, quem encontramos? Rebeca. E o que nos diz o texto? Que Rebeca também era estéril, ao ponto de Isaac ter de orar intercedendo por ela. Avançando mais uma geração, chegamos a Gênesis 29, e a figura de Raquel, a esposa que Jacó amava, debate-se com a mesma dor dilacerante, gritando de desespero pela ausência de filhos. A linhagem portadora da promessa de redenção mundial parece estar perpetuamente presa por um fio de teia de aranha. Continuamente à beira da extinção. E o padrão extrapola a família dos patriarcas. Mais tarde, na história de Israel, no livro de Juízes, a mãe de Sansão, o grande libertador físico da nação contra os filisteus, também é introduzida com a mesmíssima condição. Recordemos o início do primeiro livro de Samuel. Encontramos Ana, junto ao altar, a orar em tamanho silêncio e dor que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Dessa dor e dessa incapacidade nasceu Samuel, o profeta que viria a ungir o rei David. Em cada momento de viragem monumental na história do povo de Deus, há uma mulher cujas raízes naturais foram cortadas. É fascinante. É como se o Criador escrevesse o mesmo prefácio em cada novo capítulo da história. Atenção, o que se vai seguir não é um produto da evolução ou do esforço humano. E isto ressoa profundamente nas fundações cristãs. O Novo Testamento não deixa isto esquecido no passado. De todo, os autores do Novo Testamento olham para estas raízes mortas e constroem sobre elas a própria definição de fé. O apóstolo Paulo é muito explícito sobre isto. Na carta aos Romanos, certo? Sim, no capítulo 4, quando procura explicar o que é a fé que justifica o ser humano,
Ele usa Abrão como o protótipo. E Paulo não disfarça a gravidade médica da situação. Ele descreve Abrão como alguém que, esperando contra a esperança, creu. Contra a esperança. Paulo afirma que Abrão não enfraqueceu na fé quando considerou o seu próprio corpo já amortecido, pela velhice de quase 100 anos, e o que ele chama de amortecimento ou a morte do ventre de Sara. Ele enfrentou o tal silêncio prolongado do monitor cardíaco, olhou para a realidade impossível e creu na promessa. A morte clínica do ventre de Sara torna-se, metaforicamente, no momento da ressurreição da linhagem. É o maior e mais belo dos paradoxos teológicos. E esse eco soa novamente no autor da Carta aos Hebreus, no famoso capítulo 11. Lá, no panteão dos heróis da fé, o texto destaca que foi pela fé que a própria Sara recebeu o poder para gerar um filho, mesmo fora da idade, porque considerou fiel aquele que lhe tinha prometido. A fé dela. A fé dela na fidelidade de Deus substituiu o vigor físico que já não existia. E, naturalmente, o ponto culminante, o eco absoluto deste padrão literário e teológico de impossibilidades biológicas, deságua no Evangelho de Lucas. Sem dúvida. No momento do anúncio a Maria, que confronta uma impossibilidade diferente, mas igualmente intransponível pela biologia natural, o anjo Gabriel aponta para o milagre da prima Isabel. Também ela velha e estéril. Exato, e remata com uma frase que resume toda a Bíblia desde Gênesis 11:30, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Ou, numa tradução mais literal da raiz grega, porque nenhuma palavra da parte de Deus ficará sem poder. É o triunfo sobre o desenraizamento de Sarai. A impossibilidade, desde os primórdios até o Novo Testamento, torna-se o pré-requisito definitivo para o milagre. O que nos ensina uma pedagogia divina esmagadora sobre a dependência radical. Tal como Abrão e Sarai não podiam gerar a nação da promessa pelo seu próprio esforço genético, a humanidade não pode salvar-se a si mesma. O homem tem limites muito curtos. O ponto onde a nossa linha chega ao fim é, literalmente, o ponto de partida do milagre. É o momento em que a caneta muda de mãos na narrativa. A história passa de um registro de genealogias humanas para um registro da intervenção miraculosa de Deus. E ao juntar todas estas peças, toda a jurisprudência antiga, a poesia trágica do hebraico, a ironia literária e a fé silenciosa descrita pelos comentadores, a síntese que emerge é deslumbrante. A esterilidade de Sarai nunca foi um entrave ao plano divino. Não foi um erro no código genético que Deus teve de contornar ou remediar à pressa. Ela era, paradoxalmente, a matéria-prima do plano, onde o nosso esforço cessa e apenas nesse lugar de rendição a promessa ganha espaço para respirar e para provar de forma inequívoca que o autor da vida não obedece a probabilidades. E isto, longe de ser um exercício académico sobre povos do Médio Oriente Antigo, força uma introspeção implacável sobre a nossa condição moderna. Como sim? Faz-nos olhar para aqueles recantos sombrios da experiência humana, onde todas as saídas lógicas parecem desmoronar, onde o diagnóstico é final, onde as portas profissionais ou emocionais se trancam e onde as nossas mãos, habituadas a forçar soluções, ficam vazias. Poderá esse esgotamento total, esse silêncio doloroso e persistente das nossas capacidades, ser afinal o cenário intencional, a sala de espera inevitável, para que aquilo que nasce a seguir carregue, inegavelmente, a assinatura da graça divina? Uma reflexão que nos deve acompanhar para lá desta escuta. Quando as alternativas humanas falham, o palco está finalmente pronto. Uma exploração absolutamente fascinante pelas fundações do texto bíblico e por tudo o que uma simples frase esconde. O convite é para continuarmos a questionar, a procurar e a não ter medo de dissecar o que parece óbvio à primeira vista. Agradecemos a quem viajou connosco nesta análise e até à próxima reflexão.